Boa tarde, irei apresentar para vocês agora meu trabalho sobre os polímeros e as Olimpíadas. O esporte escolhido para a apresentação foi o mountain bike, dando ênfase no principal equipamento que é utilizado nesse esporte, as bicicletas. Vamos iniciar agora com o histórico do mountain bike. Esse esporte teve origem na Califórnia na década de 1970 e neste ano que ocorreu o primeiro campeonato nos Estados Unidos. A partir disso, o esporte passou a ser difundido amplamente pela Austrália e por diversos países na Europa. O primeiro campeonato mundial ocorreu em 1990 também nos Estados Unidos e foi a partir disso que o esporte ganhou gosto popular, sendo introduzido nas Olimpíadas no ano de 1996, que teve sede em Atlanta. Agora vamos falar um pouco sobre como é o esporte. Como toda corrida, o objetivo é cruzar primeiro a linha de chegada, após completar um número determinado de voltas. Esse número depende principalmente do percurso que a cidade oferece para a realização do mountain bike. Em média, para os homens são 50 competidores e para as mulheres são 30 mulheres. Em duração da corrida leva em torno de 1h30 a 1h45. E agora, dois dos principais esportistas, um exemplo masculino, o Julien Absalon da França na foto acima e a Paola Peso da Itália na foto abaixo. Agora vamos traçar um paralelo sobre a evolução das bicicletas até chegar nos materiais que serão discutidos mais à frente neste trabalho. Em 1817, Draisienne inventou a máquina de andar que pode ser observada na foto ao lado. Basicamente, ela era constituída de madeira e observem que ela não possuía pedais. Em 1855, Michaels realizou a introdução dos pedais, fazendo com que as pessoas que utilizavam a bicicleta como locomoção pudessem realizar com maiores velocidades os seus trajetos. Já em 1880, Starley introduziu alguns itens de segurança que foram imprescindíveis para ampliar a utilização das bicicletas, tais como as rodas com raios e a suspensão que davam maior controle para o ciclista. Em 1887, Dunlop criou os pneus e eles foram utilizados pela primeira vez no triciclo de seu filho. A partir disso, as bicicletas ganharam maior destaque, sendo utilizadas amplamente como meio de transporte. As bicicletas, principalmente para o mountain bike, necessitam que várias características sejam unidas para a concepção de uma bicicleta ideal. Essas características são basicamente leveza, rigidez, resistência, estética, conforto e também um preço razoável. Então, serve para os engenheiros essa difícil tarefa de conciliar todas essas características. Então, para isso, são necessários a realização de diversos projetos, e eles iniciam sempre pela seleção do material do quadro da bicicleta. O quadro, como pode ser usado na figura ao lado, é o principal constituinte da estrutura e o que mais pesa em uma bicicleta, por isso é tão necessário escolher adequadamente o material. Para isso, são realizadas diversas análises de deformações, para que seja feito, de acordo com a necessidade da bicicleta, um balanceamento de qual deve ser o esforço que será desempenhado por esse quadro, para então ser selecionado o material. E nisso é analisado também o comportamento dinâmico. As vibrações são absorvidas pela bicicleta, são transmitidas através dos desníveis no solo e dos obstáculos. E caso ela não seja absorvida pela bicicleta, a boa parte que não for absorvida vai diretamente para o ciclista que estiver no comando deste equipamento. Portanto, poderá afetar sua dedicação para a prova e também sua concentração, afetando principalmente no conforto deste ciclista. Já as bicicletas de montanha, elas têm que ter um diferencial das bicicletas convencionais, pois as bicicletas anteriores a estas eram criadas para andar em estradas, por exemplo, no asfalto. Então a suspensão ela é criada especialmente para superar os desafios da natureza. Então, cada vez são necessários materiais mais avançados e que busquem traduzir a perfeição e a melhor concepção para o ciclista. Esses materiais podem ser aço, alumínio, titânio e fibra de carbono, principalmente, são os mais utilizáveis. Então, agora traçaremos algumas das propriedades desses materiais no quadro. O aço, ele como todos sabem, é um material durável, muito resistente e bem barato. Porém, a grande dificuldade desse material está no seu peso, pois ele é uma característica que afeta principalmente o desempenho do ciclista. Já o alumínio ele é mais leve e barato também,
Porém, a sua dificuldade é que ele não possui tanta resistência e rigidez quanto o aço. Já o titânio, ele tem a fama de ser indestrutível, é um material com ótima resistência, muita rigidez e bem leve também. Porém, a grande dificuldade está no seu preço, que é muito caro. A partir disso, foi descoberto um material que nas bicicletas traduzem maior perfeição e dão maior segurança para o ciclista, as fibras de carbono. Elas possuem baixo peso, elevada rigidez e alta resistência mecânica. Essa fibra sintética possui microfilamentos de cerca de 5 a 10 micrômetros de diâmetro, e esses microfilamentos, para a composição da fibra, são juntados milhões deles em pequenas partes e produzidos a partir da polianicronitrila, que pode ser representada através da estrutura abaixo. O grande diferencial das fibras de carbono em relação aos outros materiais é que elas podem ser adaptadas de acordo com a real necessidade da sua bicicleta, por exemplo, para um ciclista ou para uma modalidade, levando em conta, por exemplo, o peso ou então a dificuldade que esse ciclista enfrentará pela frente. Além disso, através dos ensaios de deformação, podem ser analisados quais são as forças que estarão atuando principalmente no quadro, para então que seja criada uma bicicleta ideal para essa prova ou para este ciclista. Para a produção das fibras de carbono, basicamente são concebidos 3 processos: estabilização, na quais são realizados o estiramento e a oxidação das fibras. Na carbonação é eliminado o nitrogênio, o oxigênio e o hidrogênio da composição das fibras. Então, a grafitalização é um processo adicional que pode ser realizado ou não, dependendo da necessidade do projeto, que pode orientar as fibras para modificar essas qualidades que já foram comentadas, tais como aumentar a resistência num determinado local que necessita de maior resistência e principalmente ao impacto. As fibras de aramida, mais conhecidas como Kevlar, também podem ser utilizadas nas bicicletas, como será visto a seguir. Vamos falar agora um pouco sobre o Kevlar. Ele possui larga utilização na indústria aeronáutica e também em outras indústrias, tais como bélica, etc. É uma marca registrada da DuPont e não entraremos em tantos detalhes sobre o Kevlar, porque ele já foi apresentado em sala de aula e também já caiu em uma prova, por isso não necessitamos de tanto ênfase para o Kevlar. Vamos falar agora sobre os 2 principais tipos que são mais utilizados, que são o 29 e o 49. O 29 ele possui elevada resistência e é utilizado em cabos e estruturas. Já o 49 ele possui uma resistência mecânica e módulo de elasticidade elevados e baixas densidades, e são utilizados principalmente como agentes de reforço. Abaixo segue a estrutura do Kevlar e podemos notar, como já foi mencionado, a presença de pontes de hidrogênio. Então, como seria uma bicicleta perfeita? Bicicleta com fibras de aramida revestida com fibras de carbono. Essa combinação permite unir a flexibilidade que as fibras de carbono permitem à bicicleta, como já foi comentado, e aumentando a resistência e a rigidez que já estão presentes nas fibras de carbono com a utilização das fibras de aramida. Nós podemos aqui comparar as fibras de carbono com as fibras de aramida nessa imagem. Nós podemos usar principalmente os microfilamentos. O modelo X9 Nightwalk é o resultado de uma bicicleta exemplar. Ela possui apenas 1,4 kg, enquanto as bicicletas que são confeccionadas apenas com fibras de carbono pesam cerca de 5. Onde está o segredo? Na sua estrutura. Como pode ser observado abaixo, essa estrutura é feita em formatos de hexágonos, lembrando uma colmeia de abelhas. E nós podemos reparar que esse material ele é feito de fibras de carbono e por fora eles são revestidos com fibras de aramida, Kevlar, que permitem essa maior resistência e essa diferenciação. O Kevlar permite que seja criada essa estrutura com esses micro furos que fazem com que o peso da bicicleta seja diminuído devido à presença de espaços vazios dentro da estrutura. Então, dessa forma, nós chegamos a essa bicicleta extremamente leve. Esse modelo foi desenvolvido há muito pouco tempo e ainda não foi utilizado nas Olimpíadas, mas provavelmente nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 ela será utilizada. Nós aqui temos uma foto da Nightwalk. Nós podemos perceber a diferença, o visual arrojado dessa bicicleta. No caso da Nightwalk, ela foi projetada exclusivamente para uso de ciclistas não profissionais.
mas com o avanço da tecnologia ela chegará para os ciclistas profissionais e será utilizada, como já mencionado, talvez nas próximas Olimpíadas do Rio de 2016. Aqui estão as referências utilizadas no trabalho e eu gostaria que qualquer pessoa que tivesse uma dúvida pudesse estar me enviando ou então falando para o professor Walter estar me perguntando. Obrigado. Até mais.